Geraldo Cruz é morador de Embu das Artes há 46 anos e dedicou 30 anos da sua vida para a vida pública. Esteve vereador por 3 mandatos, sendo um deles marcado por denunciar a farra dos congressos, que culminou no afastamento de 18 dos 19 vereadores, permanecendo apenas ele. Esteve como prefeito de Embu das Artes por 2 mandatos e marcou a história da criação da GCM na cidade, dentre outros feitos. Trilhou seu caminho na Assembleia Legislativa e mais 2 mandatos como deputado estadual. É isso aí, pessoal. Está começando mais um do seu, do meu, do nosso primeiro podcast. Aqui quem vos fala sou eu, Gabriel Binho. E eu sou a Adri. Pois bem, pessoal, hoje estamos aqui com ele, nada mais, nada menos que Geraldo Cruz. Geraldo, é um prazer imenso ter a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, primeiro eu quero cumprimentar vocês pela iniciativa de criação de um meio de comunicação onde nós possamos estar conversando com a população e sendo criado pessoas como vocês que têm princípio e ética na comunicação. Então isso é muito importante. Parabenizar, agradecer aí pela oportunidade. Espero que nós possamos bater um papo aqui bom para que possamos levar algo de interessante para a população. É isso aí, pessoal. E o Geraldo prometeu que hoje ele não se nega a falar nada. Com ele não tem rodeios, não tem choromelas. Ele fala tudo sem medo, né, de falar nada. Não tem medo nenhum, né, Geraldo? Não tenho preocupação em falar nada do que eu penso. Falo sempre o que eu acredito e o que eu acredito eu falo em qualquer lugar. Evidentemente que o que eu falar aqui, eu vou falar daquelas coisas que eu acredito. Se evidentemente alguém colocar algo que eu não acredito, eu vou dizer que não e pronto, vamos embora. Recentemente eu vi uma entrevista do Lula que o Lula falou exatamente isso. Ele falou assim, quando eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei. É isso aí. Agora pode perguntar o que quiser, que comigo não tem nada. Então, parabéns, Geraldo. Eu acho que não tem, não sei, eu não sei bem essa coragem. Eu acho que é assim, por exemplo, eu acho que você não pode negar a falar o que você é questionado ou o que você é perguntado. Salvo se você, vamos dizer aqui no popular, se você tem algum rabo preso, aí você pergunta isso. Para mim, pode perguntar o que quiser. Enfim, tudo. Tranquilidade, sem crise. Pessoal, antes de mais nada, eu só quero convidar você a curtir, compartilhar, ativa o sininho de notificações da página do Primeiro Notícias no YouTube, tá? E também queria falar para vocês da Sorveteria Lamira, né? Sorveteria Lamira, que é a melhor sorveteria da região. Tem uma açaí lá que é excelente, tá, pessoal? Tem 2 endereços, no Santa Teresa e no Jardim Vazame. Fica ali ao lado da lotérica. Dri, temos mais patrocinadores? Temos sim. Queria falar sobre a Especiale Pizzaria, que temos eles, né? Tem 2 unidades, não faço parte do... no Jardim Leme e o outro é na Avenida Ibirama, ali perto do Hospital Geral, né? Então, acompanhe lá no Instagram, eles têm várias promoções, uma pizza bem de qualidade. E também gostaria de falar sobre o nosso parceiro, que mandou um presentinho para o nosso convidado, que é a Arte Personalizados, que é a nossa caneca do primeiro podcast. Personalizada, que legal. Lembrando, pessoal, quem já veio no podcast e ainda não recebeu, vai receber, né, Adri? Sim, com certeza, com certeza. Os próximos convidados venham. Os próximos convidados, venha. Não recua, não fique com medo. Muito legal. Uma caneca, pelo menos. Com certeza. Agradecer nossa, que lindo. Eu fico muito contente em receber esses trabalhos manuais, trabalho artístico, e a gente precisa dar muito valor. A nossa cidade, que é uma cidade que tem muitos artistas na nossa cidade, tem um povo de uma criatividade. Eu penso, já cheguei a pensar uma vez, né, que acho que em Embu, parece que todo mundo que gosta de arte, de inventar, vem para cá. Acho que vieram esse povo aqui. É uma terra de oportunidades, né? Eu acho que além de ser essa cidade de oportunidade, mas parece que tem um chama de vir os artistas. E é em todo lugar, né? Em todos os bairros da cidade, você sempre tem alguém. Eu estava olhando aqui, atrás aqui da Adriana, tá na minha frente aqui, várias artes aqui, uma arte ali que eu lembrei alguns artistas daqui, porque são muitos criativos, muito bom. Graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade de gente boa,
apesar de ter uns atrapalhão aí no meio, mas a vida segue, né? Vamos falar sobre esses atrapalhões. Aguenta a mão aí, aguenta a mão aí que vamos chegar lá. Temos mais a falar sobre os nossos patrocinadores, Dre? Não temos. Então, Geraldo, sociais, eu sei que o senhor é um homem de muitas histórias, né? O senhor tem uma bagagem muito grande, né? Eu acho que o senhor poderia começar com a gente aqui contando um pouco da história do senhor, né? Até o senhor se ingressar na política. Uma pincelada rápida, porque infelizmente o nosso tempo é escasso, mas uma pincelada rápida. Eu acho que tem que ser rápido, né? Não sei precisar dizer que é Geraldo Cruz, mas eu tô no Imbu aqui. Moro aqui desde 76, aqui no Jardim Independência, e comecei minha militância nas comunidades eclesiais de base. Na época, a gente ainda vivia aí numa luta contra o regime militar. Nossa luta era muito forte, esse movimento no Brasil, e aqui esse grupo de jovens aqui nas igrejas, que era liderado aqui pelo Padre Jaime, e daí nós começamos a nossa movimentação por aqui, tanto é que recentemente publicou um livro sobre a história das comunidades eclesiais de base que está sendo vendido nas livrarias por aí, tá? Foi um livro muito bom, conta uma história importante do Imbu. Eu faço parte dessa história nos movimentos sociais e aí fui para a Câmara Municipal. Fiquei 14 anos na Câmara e depois fiquei prefeito um tempo, 8 anos também estive prefeito de Imbu, graças à honra de conduzir uma cidade como essa, que agora, dia 18, completa 63 anos de emancipação política, e depois tive 2 mandatos de deputado estadual, e agora estou sem mandato, estou aqui conversando e observando o que está acontecendo no Brasil e na nossa cidade, especialmente. Esse livro eu não posso deixar de falar que eu tive a honra de ser presenteado pelo próprio Geraldo Cruz, que é o Fé e Política. Eu fui presenteado por ele, então quem ainda não leu esse livro, eu recomendo, é muito importante, é muito bom, conta muito sobre a história da cidade, né? Muito bom. É um momento que ele se reflete, você falou muito bem, assim, é um livro feito por 26 autores, cada um conta um pedaço da história, fala do Padre Jaime, fala do Padre Eduardo, fala algumas irmãs que eram na época também militavam aqui, tanto na área da saúde como na área da educação e da promoção humana. E a população que participava, não dava para colocar todo mundo, imagina se fosse colocar todos, mas colocou aqueles principais que quiseram falar e falaram. Mas tem o prefácio do livro, que também é muito bom, que tem de um grande intelectual, um grande camarada nosso também, que é o Paulo Vanucci, que faz o prefácio do livro, que ele também é um dos homens de luta contra o regime militar do Brasil, sofreu, foi torturado, e ele conta um pouco ali. O livro é muito bom porque eu acho que traz uma reflexão para nós nesse momento, que não é um livro de saudosismo, mas é um livro que conta a história, que a gente tem que entender que tudo na nossa vida, por isso que a gente faz questão de ter que preservar essa história, né? Você não faz nada se não tiver um começo, e tudo que acontece sempre teve um começo e alguém começou. E esse povo que a época lutamos contra tem uma luta contra a panela vazia, que aparece a Dona Maria do Santa Teresa, que ela saiu em vários jornais na época. Dona Maria já é falecida, mas os filhos agora escreveram sobre isso, sobre a passagem dela, de todos. Enfim, é uma história muito bonita. Muito bom, eu recomendo esse livro. Quem puder ler o livro, principalmente vocês que são mais novos, vão entender que teve uma história aqui. Sim. Só para registro, né? Às vezes as pessoas ficam muito tranquilos com isso. Eu acho que o povo brasileiro hoje está vivendo um momento que a gente tem que todo mundo fazer alguma coisa para isso não continuar. Olha, qualquer coisa que impede você de se manifestar, de falar, qualquer ação contra racista, homofóbica, a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu costumo dizer que eu nem quero lembrar disso, né? Eu ia falar da história do grupo de jovens. Uma ocasião nós ficamos na igreja e a gente não podia ficar até tarde. E aqui no Imbu tinha uma única viatura policial, que era um fusquinha, que a gente chamava antigamente uma baratinha. Nós saímos, era 8h30, estava a baratinha lá na porta querendo saber o que a gente estava fazendo. Você não podia se reunir dentro de uma igreja para ficar tarde. Então você imagina, quem não conheceu isso, espero que nunca passe por isso.
porque é muito ruim você ter essa preocupação. A gente já tem uma preocupação em sair à noite com outros tipos de violência, mas de você ser proibido de fazer, aí é muito ruim. E o Brasil está vivendo um momento hoje, não chegou a isso, mas eu acho que a gente precisa lutar, todo mundo de uma forma propositiva, né? Seja que de partido for, mas a gente não pode permitir que volte essa coisa de você não poder falar o que você pensa, de você não poder andar na rua do jeito que você é, se você é branco, preto, negro, você o que você seja, não tem problema, você tem que andar livre. Então a gente tem que lutar sobre isso. Para todo mundo, isso não vale para a questão política, por exemplo. Às vezes a gente fica falando, mas religião tal. Qualquer religião que for contra isso, a liberdade, ela não está sendo religião, não está lendo a palavra de Deus. Porque se ela lê, a única coisa que Jesus pregou nesse mundo e ele trouxe foi amor. Então não tem essa de arma, de violência, é amor e acabou. Então é isso que a gente precisa defender. E esse ano é um ano de eleição, e eu estou falando aqui, eu não posso deixar eu falo só de questões políticas, não vou ficar falando de coisas políticas, que é um pouco da minha vida, né? Foi até agora 30 anos de mandato letivos. Mas esse ano é um ano de eleição, que a gente precisa ficar muito atento para fazer a mudança correta, para votar certo, que é isso, nós vamos votar. E a democracia é bom por conta disso. Nós vamos ter a oportunidade de dizer, nós não queremos esse modelo, nós queremos esse que é melhor. Nós queremos alguém que cuide de gente que cuide das pessoas, né? Que olhe nós como nós somos e nós precisamos de governo que cuide de gente. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer uma mudança muito boa esse ano. Com certeza. Geraldo, de carpinteiro, militante na igreja, até vereador, qual foi a sua dificuldade na época que o senhor foi vereador aqui na cidade? A sua maior dificuldade? Eu fui servente de predeiro aqui. Primeiro fui agricultor, depois servente de predeiro. Agricultor aqui na cidade? Não, na Paraíba. Na Paraíba, tá. Trabalhei na roça. Uhum. Aí trabalhei de servente de predeiro, depois trabalhei de carpinteiro, aí fui para marcenaria. Aí quando já fui para marcenaria, daí depois trabalhei em empresas e como eu era muito... eu trabalhava numa empresa, eu não ficava muito tempo, porque eu questionava muito essa coisa da exploração, não aceitava a exploração, e era muito difícil. Hoje ainda é, mas já era pior. E eu acabei depois passei a trabalhar por conta, autônomo, não era muito essa palavra, mas a gente trabalhava por conta, abri uma firminha e era marceneiro. Depois eu virei vereador, estive como vereador por um tempo. A dificuldade de vereador, primeiro é assim, você chega na Câmara Municipal em geral, a minha análise é que o pessoal cria uma imagem do poder e quem chega lá dentro se adapta a ele de um jeito muito estranho para mim. Para mim era muito estranho. Então eu não aceitei essas mudanças. A minha dificuldade foi a minha personalidade muito forte na Câmara, e até então o que me chamavam de radical, porque eu defendia algo que para eles era radical e para mim era o que eu defendia. Então a dificuldade foi um pouco de ser aceito naquele momento, no primeiro mandato de vereador, que era muito difícil. O PT estava novo ainda, fazia 2, 3 anos de fundação. Que ano que foi, Geraldo? Foi em 83 que o PT começou uma discussão do PT em 78, 79, em 80 saiu o registro, em 82 nós disputamos a eleição. E eu fui eleito vereador, o primeiro vereador do PT aqui no Imbu, e essa dificuldade de você ser o primeiro vereador do PT, sair de dentro de uma fábrica. Na época eu trabalhava fazendo a manutenção na empresa, na Ingesa, que era uma empresa que fazia arma fazia tanque de guerra para o Líbano. A Ingesa está quase fechada. Eu trabalhei no Arsenal de Guerra de São Paulo e a Ingesa era dentro do Arsenal. Então, ela era aqui nas Nações Unidas, eu trabalhei na época lá, nessa época eu estava lá. E daí eu fui para a Câmara Municipal, mas eu fui para a Câmara, que a bagagem que eu tinha era de um grupo de jovem lutador, que nós fazíamos abaixo-assinado, fazíamos manifestação, brigava por água, por luz, fizemos luta pela Escola João Martins, o nosso grupo que fez o abaixo-assinado, pedindo a construção de uma escola naquela nossa região, que veio o João Martins.
Foi uma, se não me engano, a segunda dessa região, a primeira, a segunda escola, porque tinha uma já no Santo Eduardo, mas naquela época ali não tinha. Então o grupo de jovens fazia isso. Então a gente já vinha num grupo de jovens bastante ativo. E a minha candidatura tinha uma coisa boa, que ela não era uma candidatura minha. O que o pessoal estava fazendo hoje como mandato coletivo. Nós fazíamos, dava um outro nome, era participação. Ou seja, quando tinha um projeto na Câmara, a gente tinha um grupo que me apoiou na campanha de 82. Esse grupo reunia toda semana para dizer o que é que vai discutir na Câmara. Então a gente... Nessa época o senhor já brigava pelo orçamento participativo? Então, aí a gente ainda não tinha essa visão do orçamento participativo. A gente brigava por outros instrumentos de participação. A gente lutava pela ideia de participação popular, de transparência. Aí a gente buscava vários instrumentos. Nessa época, logo em 83, foi quando eu apresentei uma indicação na Câmara, que era indicação, pedindo o cancelamento de aposentadoria de prefeito e vereador que tinha na cidade após 12 anos de mandato, 12 anos de contribuição, você se aposentava. E nessa época, toda essa transformação que vinha da ideia de tinha acabado o regime, então tinha muitos vereadores com posições diferenciadas, boa, né, de certa forma, nós conseguimos acabar com a aposentadoria. Foi nessa época que o senhor começou a colecionar inimigos? Ou foi depois? Eu acho que essa época eu comecei. Nessa época eu comecei, algumas pessoas não gostavam, porque tinha, não daqueles mais novos, mas tinha alguns antigos que estavam completando 8 anos de mandato. Ele pagava mais 4 e aposentava. Tinha, por exemplo, 3 prefeitos que ia se aposentar. Mas um deles, o Nivaldo Orlando, por exemplo, na época, era o prefeito. Ele tinha tido 6 anos de mandato de vereador, ia ter 6 anos e teve de prefeito. Ele aposentava. Ele foi a favor de acabar. O Nivaldo foi. O Nivaldo foi um cara também que marcou muito essa coisa da participação popular na cidade. Então, nessa época, nós brigávamos pelos conselhos populares, que aí começou a criar conselhos populares. Aí, na época, o Nivaldo deu um certo instrumento para a sociedade amigo de bairro. E cada bairro que tinha uma sociedade, ele deu um pedaço de terra, olha, ele deu um dinheiro até para construir, né? Mas ele foi um bom estimulador da participação social. O Nivaldo, devo confessar aqui, que é um cara, um dos primeiros a abrir espaço popular aqui para a população do Imbu. Nós vimos da comunidade eclesiástica de base, que tinha a tese né, de participação, de democratização das informações. Então a gente tinha essa experiência. Eu não tive mais dificuldade por conta desse respaldo que eu tinha na comunidade, que esse grupo era ativo, né? Esse grupo tinha pessoas bastante ativas e a gente estava ali, era uma cobrança firme então, sempre. Foi aí que surgiu os conselhos. Começou a discussão aí dos conselhos. Os conselhos começou bem por aí, mas já vinha com essa história dos conselhos e a divergência com alguns era de valorizar a sociedade amigo de bairro. E nós, como grupo de jovens, a gente já tinha um preconceito contra a sociedade amigo de bairro. Porque na época era difícil. O que era? Não era a sociedade amigo de bairro que era culpado. Era puxadinho. Culpado, né? Era o presidente do bairro que se elegia. Ia lá, o prefeito cooptava e aí não passava de isso. Então, quando inclusive nós fomos fundador de uma, lá no Independência, que nós, na época, a gente não vai ser sociedade, não vai ser sociedade. Vai ser a Associação dos Moradores da região do Jardim Independência, e que depois veio ser obrigatório associação e não mais hoje pela lei, não é mais. Nós fizemos isso em 82, negócio 81, 82, 81, essa associação nós fizemos, acho que é um negócio em 81. Então nós já tinha esse questionamento de não querer sociedade amigo de bairro. Nada contra a instituição, evidentemente, mas tinha esse vício, né? Claro que não é o nome que muda, né? Pode ser uma sociedade, pode ser associação. Se a pessoa não tiver consciência do papel dele, ele vai mudar de opinião e pode ser cooptado muito fácil. Mas enfim, isso foi a história passada e aí a gente vamos ir para frente, que acho que é muito bom. É que o senhor tem muita bagagem. Mas a tribuna popular foi nossa criação nossa. Né? Eu se achasse que ela ia ser manipulada do jeito que está hoje, de novo. Mas que tá. O problema não é a instituição que você cria. O problema é quem está
e a maneira como faz. Com certeza. E aí a gente tem um outro problema, né? Que a gente fica pensando, pô, mas e a justiça? Só que nem tudo chega na justiça e quando chega é demorado, porque tudo lento, vai daqui, não, se você não formular bem a denúncia não vai valer nada, enfim. Mas eu acho que foi um instrumento participativo muito bom. O orçamento popular, o orçamento participativo, ele veio, eu ainda estava na Câmara, que foi com as primeiras administrações do PT na cidade. Começou essa história de orçamento participativo. Aí nós tentamos introduzir aqui na Câmara na época, mas não conseguimos. Depois, quando eu estive na prefeitura, daí quando eu tive a oportunidade de estar à frente do executivo, daí nós implantamos. Eu acho que era um instrumento muito bom, muito fundamental, importante. A participação social, ela é um dia nesse país ou no mundo, mas no Brasil, a gente só vai, de fato, acabar não, mas diminuir muito a corrupção quando tiver transparência com as coisas. Mas transparência não é dizer, é na prática. Ó, tá aqui, isso aqui é isso, o orçamento é isso, é aquilo. É essa a diferença, é saber assim, tá bom, por que essa obra custa 10 milhões? Então me diz quantos metros de obra que vai fazer lá, o que vai fazer, que material é esse que você vai usar? Por que cabe 10 milhões? Sabe? Então, se não tiver essa transparência, não basta botar uma placa lá, obra de tanto. E, infelizmente, 99,99% é assim, mais do que gravíssimo é as pessoas acreditar, não, tá aí, ainda tem gente mais, assim, com a melhor das intenções de ainda divulgar. Geraldo, você teve uma passagem aí, vereador, quantas vezes vereador? Foi 14 anos, 3 mandatos. Aqui o primeiro foi de 6 anos. Normalmente é 4, mas como eu entrei numa época, quando estava saindo do regime militar, eles, para a eleição não coincidir naquele ano, eles colocaram 2 anos de prorrogação de mandato. Aí eu me elegi com essa perspectiva de 6 anos, que na próxima eleição não ia ter mais eleição vinculada, ia desvincular. Então, era uma coisa estranha, né? Foi 6 anos a primeira para ter vinculação e depois 6 anos para tirar a vinculação dos... Ou seja, de eleição junta, governador e prefeito. Foi aí que começou. Em 86 teve a eleição de governador e em 88 foi de prefeito e vereador. Por isso que eu fiquei 6 anos, depois mais 2 mandatos de 4. Bacana. Então você teve 3 mandatos, 3 né, mandatos de vereador, 14 vereador. anos. Exatamente. Teve uma passagem aí, vamos caminhar aí na nossa entrevista, né? Então vamos falar sobre o executivo, vamos falar sobre a questão da Assembleia, mas um momento marcante enquanto vereador. Nesses 14 anos. Eu posso falar? Algo que você... Não. Quando os vereadores foram presos, como que foi essa história, Geraldo? Não, foi marcante essa história, na verdade, assim, eu acho que foi um momento marcante na cidade, no mundo, no Brasil. Foi marcante quando houve aquela história da Câmara Municipal, que era uma coisa de congresso que tinha no Brasil inteiro. Esses congressos não eram só na Câmara Municipal de Embu. E o problema não é ser contra os congressos. O problema é que alguns vereadores se apossaram dessa legislação feita e orientada pelo senhor Paulo Silas, que virou presidente da União Nacional dos Vereadores, e eles faziam congresso só para ganhar dinheiro e faziam festa. Eu estava vereador e comecei a participar de um e achei que era absurdo você pegar aqueles valores que você estava pegando para ir a um congresso e era muito caro esses congressos. Eu questionei a Câmara Municipal dizendo que eu achava que defendia a participação dos congressos, mas que eles viessem depois munido de um relatório dos 4 ou 5 dias ou 3 dias que você teve lá. E esse relatório a associação não exigia, as organizações dos congressos não exigiam. Eles começaram a fazer coisas no Brasil inteiro, que era escrevia os vereadores, fazia a inscrição pela internet, não ia lá, pagava a inscrição, 3 dias depois do congresso ele mandava o certificado como você havia participado lá do congresso. Então começou isso, sim. Então alguns aqui, nem todos, nós éramos 17 na primeira vez que eu fiz,
Primeira vez que eu fiz era 17. Nós combinamos, nós fomos até em Serra Negra. Nós combinamos, estava lá eu, mais outros 3 vereadores, mais outros 2, nem vou falar o nome, porque um já faleceu, e nós estava fazendo a conta do que a gente gastava. Na época nós havia pegado 83.600 cruzeiros, que não era real, era cruzeiro, diferente de real. E eu sei que nós ficamos lá os 5 dias e nós gastamos 7.600. E nós havíamos combinado de devolver quando nós chegássemos. Nós estávamos lá no hotel e combinamos de devolver. Aí daí voltei, cheguei lá, fui devolver. Mas aí eles vieram e falaram, Geraldo, nós não vamos devolver porque o pessoal, o partido questionou e disse que a gente não devolver, que vai criar problema. Eu falei, eu vou devolver. O presidente da Câmara não quis receber, eu fui na caixa, depositei o meu e devolvi. Aí devolvi todo, porque não podia devolver só o que eu tinha gastado. E daí depois eu fiquei de fora, voltei e eles aperfeiçoaram. Passou a colocar também nesses congressos que o vereador podia levar um assessor nos congressos. Ele fui lá, eles falaram, você é contra? Eu falei, não sou contra. Pode participar do sorteio? Posso, eu não sou contra. Eu só sou contra 2 coisas. O valor, eu quero ir no congresso e o que eu gastar lá, eu quero trazer a nota e pagar. Não quero pegar essa diária, nem quero colocar ninguém. Até porque, no meu caso, nunca teve parente nem próximo do meu gabinete. Alguns tinha que podia colocar, não tinha nenhuma proibição hoje. Já tem a lei de nepotismo, mas eu mesmo não tendo, a gente já era contra lá. E aconteceu no segundo episódio que quando os vereadores, alguns deles, recebendo essa orientação do senhor Paulo Sirius, que era presidente, tinha sido vereador aqui no Taboão da Serra, um cara que tinha uma orientação muito firme, botava advogado com eles e garantia, muitos acabou sendo enganado pelas orientações que estava recebendo. E aí acabou sendo afastado os 18 vereadores. E foi, evidentemente, que foi um fato que marcou o meu mandato. Sim. Eu acho que marcou esses 3. Desde a história da aposentadoria, a gente já arrumou o encrenca. Da gravata, foi mais ou menos que uma parte queria também, mas outros não. Depois da aposentadoria, é isso, porque essas coisas vêm... Tem algumas outras coisas, mas eu acho que tudo mais menor, nada de grande importância. E ver essas coisas dos congressos. Mas eu acho que uma coisa mais marcante que eu poderia dizer que eu sinto falta hoje na Câmara de um vereador. Primeiro, se na minha época acontecesse um problema desse, que aconteceu agora no Rio de Janeiro, no final do ano, o cara na maior cara de pau, que é um cara de pau sem precedente. Não, tem gente que erra e você diz, esse cara é mentiroso, mas é muito cara de pau. Me diga alguém, venha em público ou a mim, dizer que relação política tem um vereador de uma Câmara de Embu na época de recesso para ir oficialmente no Rio de Janeiro. Se fosse em Brasília, se fosse no estado, aqui no São Paulo, numa secretaria, qual a relação do vereador? A relação do vereador é com as secretarias estaduais, de Estado e o Palácio das Bandeirantes. Tem uma relação com o deputado federal. Então, beleza, você vai com o deputado federal, que é de São Paulo, vai em Brasília. Mas oficial no Rio de Janeiro, num condomínio fechado, e tem gente que acreditar, gente, olha, eu fico muito triste, mas de verdade, não interessa quem seja, pode ser quem for, mas olha, cara, é duro, você vê gente passando fome, as pessoas, casa caindo, e as pessoas não vão lá nem para dar uma cesta, sim, ou vai para tratar as pessoas como um mendigo, e o cara ainda faz um discurso dizendo que não aceita favelado. Favelado, eu quero dizer, gente, favelado é ser humano, gente boa, de confiança, pessoas humildes, pessoas honestas. Favelado não pega dinheiro de ninguém, nem público. Não se compare a favelado, porque você não pode comparar um mau caráter com um favelado, porque favelado é gente de bem, pessoas boas, de família e que precisa de apoio, precisa de emprego e não precisa de mendigais de ninguém.
É verdade. Pronto, falei. Que nada. Ele vai lá, agora eu tô tranquilo. Podemos continuar. Eu só sinto muito que ele não tá aqui para me falar isso para ele ouvir, mas se ele tivesse... Geraldo, como ele não vai nem na Câmara, né, recusou fazer sessão, que o povo ia lá falar isso que eu tô falando. O que o senhor acha com relação a isso? Não, eu acho que isso é um crime. Isso é crime público. Isso é a maior atrocidade de uma cidade, como eu disse para você. Aliás, em janeiro, quando eles estavam de férias em fevereiro, lá morreu gente no posto de, na UPA, aqui no ponto-socorro, porque não tinha medicamento e nem tinha médico para atender. Então isso não é, nem sei se cabe revoltante, tá certo? Porque é de tanta indignação que você fica, você não tem parâmetro para você fazer isso. O cara com carro oficial e chamando o outro, xingando o outro com racismo, usando de palavra racista, de ato racista, não de palavra. Aí ele faz um vídeo e eu ouvi o cara dizer, é que eles não aceitam favelado. Meu, favelado é gente boa, favelado é gente boa, de bem, não é sem vergonha como esse, meu, não é mau caráter. É eu conheço muitas, e olhe que como eu conheço, famílias de bem que está na favela. Muitas. E o que o senhor acha que seria o posicionamento dos vereadores diante dessa situação? Aí eu sinto falta de uma Câmara na época da minha. Na época da minha, os vereadores já tinham proposto a cassação e o fechamento do vereador. Porque isso é para cassação imediata. Isso não é para ficar sendo presidido. Os vereadores de hoje, infelizmente, eles também estão respondendo por isso, porque estão se calando e vai se calar. Vão ficar calados a maioria deles, porque o Abidão já falou, já propôs lá alguma coisa de CPI, mas não vai passar, porque eles são... E eles vão aceitar, sabe por quê? Porque eles não têm coragem de se libertar, de ser livre, de falar o que tem vontade, de fazer o que tem vontade, de fazer o que a família dele quer, o que a pessoa que votou em você quer que você faça. Infelizmente, fazer o quê, né? Estão lá os 19, são esses que a gente tem, 17, são esses vereadores que a gente tem, e a gente vai ter que conviver com isso. Eu espero que o povo possa acompanhar mais de perto. A nossa briga e nosso ódio, eu não diria, mas a nossa indignação. Não é pessoa A e pessoa B, gente, que isso não funciona. A gente não pode ter um poder municipal que é constituído única e exclusivamente para corrigir coisas erradas que eventualmente o prefeito, o executivo faz, que é para representar a população. Mas representar em quê? É uma baixaria tão grande, meninos. Olha, eu teve um tempo na Câmara que a gente falava, nossa, essa Câmara é a pior. Mas, rapaz, mas como nós erramos falar isso? Mas erramos e eu faço um desafio aqui para vocês e para eles. Faz nos arquivos da Câmara e mexe nos projetos da Câmara nessas épocas, até recentes, e compara com o de agora. Aí outro dia, essa semana, disse que tinha um vereador caripino, um terreno baldio lá, uma calçada. Isso é coisa de gente. Gente, que absurdo, gente. Que desvalorização. É verdade. O legislativo é para fazer leis, para propor projeto de lei para a cidade. Mas também como vai pôr, né? Se o executivo também não tem projeto de cidade. Que projeto de cidade tem a administração atual? Qual projeto que eles fizeram? É verdade. Qual? Eles terminaram o que os outros começaram, inclusive o que eu comecei. E está lá assinado por mim. Talvez o maior destaque num projeto aqui, numa obra, é a Avenida Rotary, que não terminaram como estava o projeto, mas fizeram pelo menos a rotatória, que era a base do projeto nosso. Essa rotatória já tem pai. Gente, convênio assinado por mim, pelo prefeito Geraldo Cruz na época, que por sorte era eu, estava prefeito naquela época, que assinei o convênio com o Ministério do Turismo, convênio de 12 milhões, que foi assinado por mim e pela Marta Suplicy, que era então ministra, junto com a bancada paulista que deu uma emenda, né? Que era uma eu vou prever o futuro. Rotatória, terminal de ônibus ali na Rotary e o parque ecológico do outro lado da rua. Isso o prefeito vai fazer, mas é obra do Geraldo, né? Isso já está desde a sua época, né?
Tá o projeto assinado e começado, né? É que faltou fazer os pontos de ônibus como está no projeto. Sim. Fez uns 2, mas não fez todos como deveria fazer. E faltou uma coisa que é mais grave, que era o alargamento da Avenida Rotra lá no Parque Luiz. A gente tem o projeto lá original que era fazer a calçada. A gente sabe que tem um custo ali que era desapropriar alguma coisa ainda que nós estávamos discutindo, que seria o ideal fazer isso, porque lá você passa hoje mesmo, você vê como está afunilado e a população continua sem calçada, do mesmo jeito. Mas eu não vou ficar falando aqui dos projetos que eu assinei. Eles vão revirar lá e vão... eles vão rasgar os documentos, porque já arrancaram algumas placas nossas aí. Uhum. Mas, enfim, a vida segue. Eu tenho muito tristeza por ver a cidade sendo destruída. Não é se meu nome fica, se não fica. Meu nome já está ficado onde for, no cartório onde eu tenho meu registro e acabou. Isso não importa, não vai ganhar nada com isso. Mas a cidade precisa, porque meus filhos, meus netos, que com certeza vão viver nessa cidade, então precisa que seja uma cidade boa. E dos outros, né? Não é só para os meus, não fiz para os meus, fiz para nós, para a nossa cidade, morar numa cidade digna, de respeito, que pudesse ser respeitada, que pudesse ser admirada. Bom... Geraldo, o senhor sempre foi um prefeito que sempre chamou a responsabilidade para si mesmo, né? O senhor sempre quis a responsabilidade para o senhor. No caso do Pinheirinho, na época do senhor, era uma área que não estava tão populosa como está hoje, né? Então o atual governo ele tem maneira de falar assim, isso é culpa do PT, é culpa dos governos passados, tal. Ali o que faltou, o senhor se fosse prefeito hoje, ali faltou um planejamento. Faltou um olhar mais para aquela população ali do Pinheirinho? Toda cidade e tudo que a gente faz na vida tem que ter projeto, planejamento. Até na casa da gente. A gente pensa em fazer um puxadinho, pensa em reformar o banheiro, isso é projeto. Uhum. A cidade não tem esse projeto hoje. O que aconteceu de 2012 para cá que vem essa explosão de ocupação? Uhum. Nós, quando assumimos o governo, nós construímos um projeto de moradia para a cidade. E o Lula foi muito feliz que ele construiu esse projeto de moradia para o Brasil. As primeiras casas entregues à população aqui na cidade foi aqueles conjuntos habitacional do Jardim Pinheirinho. Depois nós entregamos outras no Valo Verde, que nós construímos, e na urbanização do Valo Verde, um projeto de habitação. Depois o do Casa Branca, que era um projeto também do governo Lula com a Caixa Federal e a Prefeitura, nós fizemos e o sindicato, lá são 140 casas, um negócio assim. E o do Jardim do Castilho, que era um projeto de urbanização e moradia. E aqui da Avenida das Pombas também, que era um projeto também de urbanização e de construção de casas populares. Eu estou explicando isso porque logo no primeiro ano do Lula, o Lula não conseguiu fazer porque o Brasil estava desmontado, ele colocou o Brasil no eixo. Em 2006 ele criou o projeto de Minha Casa Minha Vida. Então ele ficou mais 4 anos e eu fiquei 2 e eu saí. E o projeto de Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Lula e ampliado pela Dilma. Poderia ter sido feita todas aquelas áreas hoje ocupadas e não foi ocupada na nossa época. Aliás, teve uma ocupação e nós negociamos e eles saíram, porque eu falei para eles, e um deles, dos coordenadores, era o Guilherme Bolo. Eu lembro, eu estava nessa época. Viu? E nós dialogamos com ele e eles desocuparam a área, porque nós falamos o seguinte, essa área, nós temos um projeto de moradia popular. Que é o Roque Valente. Não, era o Tereza Basílio. Nós fizemos isso, foi lá no Tomé com ele, e no Basílio, não podia, porque tem um problema. Nós apontamos as áreas no nosso plano diretor, que seria área para moradia popular, como foi o da Avenida das Pombas, ali do Jardim Santarém, aquela região ali foi projetos que nós assinamos com o governo federal para vir Minha Casa Minha Vida. E daí, qual é o erro, qual foi o erro que eu acho que isso aconteceu? Acabou esse programa. Onde é que construiu mais casa popular? Hoje tem muitas ocupações desenfreadas. Há umas que alguém falaram que entregaram aí, também foi da assinatura da nossa época, convênio com o governo federal, governo Lula e governo Dilma, assinado. E poderíamos, se tivesse continuado aqui, deixado aquelas áreas que eu fiz de interesse social. Quando você faz a área de interesse social, o que acontece? Você reserva uma área, ela fica num valor
mais acessível, a prefeitura poderia comprar aquela área e vir Minha Casa Minha Vida, porque o valor da Minha Casa Minha Vida, no começo, o valor era muito baixo pela Caixa. Tanto é que o governo paulista entrou, depois os governos estaduais, o São Paulo foi o último que entrou, que entrava com a parte pelo CDHU, daí ficou melhor das empresas fazer. Então, o que aconteceu? As prefeituras e a daqui não desapropriou área nenhuma, não deu infraestrutura, não se interessou para vir Minha Casa Minha Vida, e aí o que acontece? Aí não só foi daqui, aí caçaram a Dilma, deram o golpe na Dilma, aí acabou Casa Popular em Itapecerica, acabou em Taboão, acabou em todo lugar. Em Taboão ficou as Casas Populares do Aprige. É popular quem é da população que tem acesso, que pode ter acesso. O Aprige era um empreendedor que vendia e quem tivesse dinheiro comprava, não tenho nada contra, faz o que quiser, mas a Minha Casa Minha Vida era um projeto para zero de renda. Eu dei chave de pessoas que não podiam pagar nem um centavo. Eu participei aqui na região como deputado, em Bugaçu, por exemplo, que o prefeito na época, que era o Clodoaldo, desapropriou bastante área lá e fez casa lá como ninguém nunca tinha feito. Aqui a gente poderia ter feito a mesma coisa. Então, a ocupação hoje, desordenada, é uma falta de política habitacional, é uma responsabilidade local, estadual e federal, mas local, eu quero ver que alguém venha me dizer aqui, na sua época tinha área tal e tal. Teve invasão, eu vou lembrar uma área aqui que nós colocamos a responsabilidade para o proprietário, a área era do proprietário, por exemplo, lá no Mimase. Nós chamamos o proprietário disse que ia entrar na justiça, a justiça entrou, aí o proprietário queria que a prefeitura desse a estrutura para ele tirar o povo de lá. Prefeitura não. Se você vai tirar é você e o povo, nós não, nós queremos negociar de uma outra forma, e aí fizemos um projeto para aquela área ser urbanizada, com o governo federal, deixamos assinado, o prefeito que me sucedeu fez lá uma meia dúzia, parou, e o dinheiro ficou parado na Caixa e no banco, não terminaram, e aí agora bagunçou de novo, está tudo. Então o problema de ocupação minha é uma falta de projeto da cidade, é uma falta de ter condutor na cidade. Porque quando você administra algo, você não pode fazer aquilo que você quer. Tirar da sua cabeça. Tem aquilo que você quer, mas tem uma coisa que o povo também quer. Por isso que o orçamento participativo, às vezes, ele te dá direção. Porque eu vou chegar lá dizendo, olha, eu quero construir uma escola no Santa Emília, como foi o caso do Paulo Freire. Todo mundo falou, tem que fazer. Aí o Conselho de Saúde daqui, que era do Santa Teresa e do Vazame e do Santa Emília, reivindicavam uma outra unidade de saúde aqui na região. Nós achávamos também que eles estavam corretos. Aí nós fizemos independência. Aí o do Santo Eduardo também achava que estava grande. Aí nós mudamos do Dom José. Então, lá do centro do Embu, fizemos o Tomé Santa Luzia. Então, e no Fátima, fizemos do Fátima porque estava muito longe para vir para São Marcos. Sim. Fizemos do São Luís porque também estava muito longe para as pessoas saírem do São Luís para ir para Santa Teresa. Então, você vai discutindo as coisas com a população, a cidade, e você vai fazendo. Você pode fazer tudo? Não. Mas você vai planejando. Quando você planeja, quando você ouve a população, aí você vai fazer. Aí não adianta você pegar dinheiro emprestado, como fizeram hoje. A prefeitura hoje voltou à dívida. A prefeitura de Embu hoje é uma das que deve muito. Tá? Uma dívida muito grande, feita pelo governo atual. Quando eu entreguei em janeiro de 2009, a chave para o prefeito, eu dei com 32 milhões no caixa, sem nenhum centavo de dívida. É que número, vou dizer um negócio para vocês, eu vou falar isso aqui e vocês vão esquecer. Eu tomara que alguém fique gravado. Eu acho que algum jornal deve publicar agora, dia 18, alguma coisa sobre quem fez obra na cidade. Mas eu só quero lembrar que o orçamento de 2000 da Prefeitura de Embu foi 69 milhões. Para uma cidade de 240 mil habitantes, 2.210 mil habitantes, 99% das ruas todas sem asfalto, bairro inteiro sem luz e sem água, sem a Sabesp lá. E nós deixamos 90% da cidade toda asfaltada,
toda, luz, o bairro tinha luz e água. Isso é um trabalho que é muito difícil você fazer na estrutura da cidade. Isso só para dizer. Saímos 8 anos depois, nós deixamos o orçamento para 2009 de 300 e poucos milhões. Um orçamento que de 8 anos atrás era de 70. Nós deixamos para isso. Por quê? Porque nós fizemos um projeto de desenvolvimento da cidade, observando o meio ambiente, observando a reivindicação dos ambientalistas que militavam naquela época, que eu não sei onde foram, que acabou, mas nós garantimos isso, um crescimento na cidade, ordenado, e garantimos áreas que dava para a gente atender a nossa demanda da moradia. Só que paramos, não planejamos, não raciocinamos. Então você tem a invasão no Pinheirinho, mas você tem lá na Ressaca, ocupação com autorização, entre aspas, de algumas autoridades, tá certo? Aí você tem, além do Santo Antônio, que está toda ocupada lá até hoje. Então, sem uma resposta para a população, sem uma proposta de habitação, não tem como você barrar. Então, você tem que ter projeto de habitação, aí você segura o movimento social. Aí, vamos dizer um aqui, a área da Fama, que é ali na Avenida João Paulo I. Vai ser construído agora, né? Pois é, mas esse agora já vai fazer mais de 12 anos. Nós deixamos toda a negociação encaminhada, que estava fazendo com a Caixa, o recurso e tudo, foi consolidado, já umas 3 vezes já botaram pedra fundamental lá, daqui a pouco, e as casas não foram feitas. Então, a área do CDHU... Todo mundo quer inaugurar a obra e nunca sai. A área do CDHU, que foi comprada pelo CDHU, está até hoje sem fazer a casa, dentro de um projeto que nós fizemos, a Justiça aceitava lá, o processo na Justiça que eles aceitavam isso, deixar 600 metros de área de 400 mil metros de preservação, onde vai ter um parque, etc. e tal, e o resto seria casa. Até agora não fizeram. Está dizendo que vai fazer? Quem é que vai fazer? É o governo do estado. A prefeitura pode fazer alguma coisa? Pode. A prefeitura pode muito, o prefeito pode muita coisa. E hoje que nós temos um orçamento melhor, nós crescemos com as empresas que nós trouxemos para cá na época. Que é assim, que o povo não sabe, né? Mas quando você traz uma empresa, igual a Perdigão. Perdigão instalou-se no Imbu em 2007. Mas ela só veio pagar o ICMS das coisas dela para Imbu em 2009. Nossa. Porque a base dela era São Paulo, e aí ela faz a mudança e só tem reflexo 2 anos depois que você está aqui. Então, eu trouxe uma das maiores empresas que tem hoje na cidade, mas não usufruí no meu orçamento dela. Mas por isso que eu deixei uma previsão. E outras empresas que vieram. Qual a empresa que abre e a prefeitura recebe imediato? Aquela prestação de serviço que é o ISS. Ela tem alguma coisa de serviço, mas a maior parte dela, do faturamento, é ICMS. Então, aí não vem. Então, é essas coisas que, às vezes, que a gente fica triste. A cidade podia estar crescendo do ponto de vista de recurso, que é suportável, só que o orçamento desse ano pode chegar aí a 1 bilhão e pouco. Aí eu não vejo uma creche nova construída, não vejo uma escola construída, não vejo uma unidade de saúde, não vejo uma equipe de saúde implantada, não vejo um programa social que você diga se tem solidez, não tem um programa de formação, não tem um programa de emprego para a cidade. Por exemplo, na época nós criamos uma frente de trabalho. A nossa frente de trabalho, todo mundo tinha acesso, quem era e quem estava lá, inclusive os delegados da frente de trabalho. Agora eu queria perguntar hoje, quem é que sabe quantas pessoas está trabalhando na frente de trabalho? Se você apertar aí alguém, tem gente que tem até 50, embolsando. Alguns lugares que eles contratam e a pessoa está até em outro município, eles vão lá, levam uma cesta básica, R$200 e fica com o resto. Então isso é o que está acontecendo hoje na cidade, mas essas coisas é complicado. Geraldo, eu costumo dizer muito, né? Às vezes até quando eu tomo enquadro, eu costumo dizer a respeito da segurança municipal, né? O senhor trouxe a guarda municipal para a cidade, criou, e o senhor tinha uma política de que a guarda era uma guarda humanizada, né? Hoje o prefeito criou a Romul, né?
que é a guarda dele, né? E o que o senhor tem a dizer sobre isso? A diferença? Quando o senhor criou a guarda municipal, qual que era o verdadeiro intuito do senhor? Não, quando nós criamos a guarda municipal, a gente tinha um índice de violência na cidade muito alto. Tem uma ação de governo que uma delas, nessas ações, tinha um planejamento e várias ações. Uma das ações era a criação da guarda municipal. A outra era o aumento do efetivo da polícia. O que acontecia? Em 2001, em 2002, nós tínhamos 88 policial aqui, vinculado ao batalhão de Itapecerica. Aqui 88, tá bom, 88. Itapecerica um pouco menos. Uhum. E uma cidade com 210 mil habitantes, 220 mais ou menos em 2002, não tinha cabimento de ter esse número de polícia, era muito baixo. Então eu fui atrás, conversando com o pessoal da Polícia Militar, e eu tive uma sorte muito grande que uma pessoa que tinha sido comandante aqui do CPR-8 aqui de Osasco, ele tinha sido comandante de lá. Ele veio trazer uma informação para mim. Eu fundei o CONISUD, consórcio dos prefeitos aqui, e esse comandante veio trazer para mim e dizer o seguinte: Geraldo, só tem uma solução. Falei, qual é? Vocês lutam para trazer um batalhão, porque não vai aumentar esse, que a nossa reivindicação era para aumentar o 25. Então, 25 aumentar o número. Aí ele me explicou. Daí eu imediatamente cheguei lá, fiz um ofício, vamos lá. Vamos protocolizar lá na secretaria. Passou um pouco tempo. Aí nós tivemos aqui na região o comandante, o coronel Rocco, que era o comandante, criou o batalhão aqui de Embu. Aí criou o 36. Olha só, nós não tínhamos só ação de polícia. Porque a violência, ela é fundamental ter polícia para impedir a violência. É fundamental a guarda municipal para proteger e não ter violência. Então, o nosso projeto tinha uma série de ação. Aí tinha a questão do programa de alimentação, programa de curso, de formação profissionalizante, tinha uma atenção às famílias, tinha assistência para mulheres e essas coisas, enfim. E uma outra ação que foi evidente foi o fechamento dos bares às 11 horas da noite, que é uma medida que foi muito criticada, mas que foi muito boa nisso. Aí saiu o batalhão. E eu quero registrar nesse meu bate-papo com vocês, mas é o seguinte: o coronel Rocco, eu tive uma discussão com ele muito feia, porque a Rede Globo criou no estado de São Paulo uma discussão, um Fórum São Paulo da Segurança. E lá eu não tinha guarda municipal, mas eu defendia a guarda municipal. E o coronel Rocco era um cara que era um dos comandantes da Polícia Militar contra a guarda municipal. E tive uma discussão com ele, um debate assim com ele muito forte, que eu interferi lá naquele debate que acontecia na confederação lá na Paulista, lá que tinha a coordenação da Globo, da Fiesp, estava todo mundo, enfim. Mas depois terminou ali, fui conversar com ele, ele explicou o que era dele e eu dizendo qual que era a minha e qual que eu achava que era importante a guarda municipal, que eu acho que é fundamental a guarda municipal. Tem coisa que a guarda faz que a polícia não faz, que é da polícia. Aí daí, quando nós criamos a guarda, nós criamos com essa visão, que na época a legislação era mais restrita para a guarda municipal. Portanto, nós aí criamos e implantamos a guarda municipal em 2003 e foi criado o batalhão da Polícia Militar. Onde nós entramos na história do batalhão? Foi para distribuir aonde instalava o batalhão, e é onde eu falo de novo do coronel Rocco. Falei, nós precisamos instalar naquela região ali do Vazame e Santa Emília. Veio para o Santa Emília, teve um problema ali no Santa Emília, que o Estado não podia fazer aquilo ali. Quando ele falou que o Estado não podia, eu falei, a prefeitura faz essa ação, e aí o batalhão ficou no Santa Emília. E onde nós vamos colocar as companhias? Nós vamos levar uma para o Dom José e vamos colocar uma outra no Pinheirinho, porque você descentraliza as companhias longe do batalhão. Aí como fica o centro? O centro já tinha uma base comunitária, o Santa Teresa tinha outra base comunitária que agora estão quebrando ela, que deixaram fechar e estão quebrando. E o centro, além da base comunitária, quando nós, com a guarda, a gente tinha a sede da guarda também no centro do Embu. Então ali no centro eu entendo que a gente já estava bem protegido. Qual que era a ação? Era você distribuir. Eu levei para o Pinheirinho, era um lugar melhor, e você via o que acontecia, que é importante você entender isso. O batalhão no Santa Emília,
ele tem que sair todo dia, os policiais que trabalham no Taboão, vai do batalhão, vem um problema no batalhão, tá para lá, ele vai em quê? Em viatura. Ele sai da viatura do Pinheirinho para ir para a companhia do Pinheirinho, vai no batalhão, tá passando. Aí eu pergunto para vocês hoje, onde é o batalhão hoje no Imbu? Aonde está o batalhão? Quem é da população que sabe? Quem participa do Conselho de Segurança, que o batalhão está lá debaixo do viaduto do Rodoanel, ninguém vê essa sensação de segurança, que ela é melhor às vezes do que uma ação efetiva, porque é um acontecimento ali, que essa região ali do Santa Emília, dessa região aqui, tinha zerado assalto, depois virou um transtorno na população, aí o prefeito inventou de colocar a base comunitária ali, com um potencial muito menor do que era um batalhão, não tem condição de ter. E agora, aí qual foi a mais absurda que eu achei? Foi tirar a companhia do Pinheirinho, levar para o centro do Imbu. Eu pagava lá na época 3 mil, depois alugaram lá por 10. É coisa absurda que não dá para você entender isso, tá certo? Além de prejudicar a segurança, prejudica financeiramente. Bom, aí saiu o batalhão daqui. Ah, não, mas foi o Estado que tirou. Beleza, mas se o prefeito quiser, tem forma como ele garantiu o batalhão aqui. Teria forma como garantir. Toda vez que eles iam mexer no contrato, que eles diziam, não pode, eu falei, eu faço. E o Estado fazia. E é nesse ponto que eu quero reforçar aqui o trabalho do coronel na época do Rô, que eu acho que a maioria deles são muito sérios, foi um trabalho seríssimo, sem questão política, porque tá bom, o governo era do PSDB, aqui do PT, e ele veio com o batalhão colocando a questão técnica na Polícia Militar. E foi muito bom isso, porque nós diminuímos a violência. A Guarda Municipal já foi considerada no Brasil inteiro como a melhor guarda com relação ao trabalho que ela faz. Eu fico triste com a forma de alguma coisa, hoje que tá, de muitas coisas erradas que está na Guarda, porque é acima de tudo, é uma coisa que às vezes a gente não entende. Tudo isso é comando, gente. Não é? Cada um de nós quer fazer a coisa de um jeito, precisa ter comando, não é ditadura, é comando. Comando sério, com rigor, que leva as coisas certas. É isso que a gente precisa. Então, a Guarda Municipal, muitos deles têm uma grande decepção, mas são pessoas que servem aos governos, eles são contratados para isso, eles não podem tomar posição. Mas eu acho que a gente ainda pode ter uma das melhores guardas de novo aqui, porque são gente boa, trabalhadores, pessoas honestas, que quer fazer um bom trabalho, que gosta daquele jeito de trabalhar. Claro que tinha críticas que poderia ser aperfeiçoado, mas eu vejo que muita gente tem saudade, até na forma hoje e tudo, e muitas coisas que eles fazem não é por vontade deles não, porque eles também são mandados, mas é uma boa guarda que a gente tem aqui. Sim. E pode melhorar com a nova legislação, inclusive, que amplia o poder da guarda, mas eu sempre vou defender, esteja onde estiver. Eu acho que o poder de segurança é coibir a violência. E eu acho que isso a guarda pode fazer muito bem. Geraldo, antes da gente ir para as perguntas... Tem perguntas? Temos perguntas. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu queria que o senhor falasse sobre a sua saída do PT. Bom, na verdade, esse é um assunto que eu saí do PT num momento aqui que tinha um problema interno no PT, alguns problemas que veio acumulando e que o pessoal que estava na direção do partido, que está ainda na direção do partido, eu acho que eu alertei que ele estava cometendo um equívoco da forma como ele estava conduzindo o partido, e eu, dessa forma, aí preferi sair, deu um tempo. Por não concordar, o senhor saiu. Por não concordar com a direção local, acho. E tanto é que eu estou agora fazendo campanha para o PT, e vou fazer campanha para o PT. Voltei, não me filiei de novo, mas vou em breve me filiar. Mas eu tive um problema com essa direção, que não são gente assim... eu acho que são pessoas que cometeram muitos equívocos e ainda está cometendo. Um dos maiores é o seguinte: o PT fez 42 anos agora. E nós vamos fazer agora também 42 anos no Imbu. Todas as eleições nós fizemos pelo menos um vereador. E pela primeira vez, depois de 42 anos, nós ficamos sem nenhum vereador.
E o PT tem na cidade 20% dos votos, pode ser, faça o que quiser. O PT tem na última eleição, teve e tem. Quem tiver lá, o PT tem esse O PT votos. Tem esse percentual, vai ter mais ainda, porque vai recuperar nisso. O grande problema foi o PT cair na mão de pessoas que talvez não estivesse preparado para montar uma chapa, para organizar uma participação numa eleição. Esse foi um equívoco. Mas o PT, eu posso te afirmar, que talvez nós não vamos, você que já está passando dos 30, já passou. Já passei. nós não vamos conhecer um partido político no Brasil como o PT. Vai ser difícil. Quem sabe nossos netos. Eu vi hoje aqui a filha do meu amigo Israel. Quem sabe ela, quando estiver aí, a gente não vai sair. Foi um partido com muita firmeza, é um partido com muita clareza na defesa de todos dos direitos da minoria, na defesa dos trabalhadores, intransigentes sobre isso, não só na defesa, mas quando pôde, fez e executou bem, né? Então, mas enfim, vamos lá. Geraldo, você falou que iam responder todas as perguntas. Sim, claro. Achei muito interessante aqui. Foi uma mega de uma... Na verdade, foi essa pessoa fez diversas perguntas, né? Acredito que você deve conhecer Ivo Amorim. E ele até fez um desafio aqui no final, ele até falou que você não responderia nenhuma das perguntas. Coitado. Então vamos responder. Eu gostaria muito de encontrá-lo um dia para responder também pessoalmente. Sim, não é desafio nenhum, sim, é dizer que não tem nenhum problema. Qualquer coisa, vamos lá, diga lá. Eu vou fazendo pergunta por pergunta, porque são várias perguntas e acredito também que são informações e são perguntas válidas que contribuem também de um modo geral. Claro. Ele é um pouquinho áspero em algumas coisas, não vou falar, porque contém alguns palavrões, algumas coisas, então não vamos descer o nível, né? Geraldo Cruz, você largou o PT, partido que você ajudou a criar. Você acha justo o que você fez? Eu já acabei de responder aqui. Eu não larguei o PT. Eu continuei, até os meus companheiros lá no PDT sabiam da minha apreço pelo PT, e eu, quando tinha oportunidade, falava do que estou falando agora. Eu saí do PT momentâneo, no momento de equívoco que o partido estava cometendo, que eu não queria fazer parte desse desastre de não fazer nenhum vereador. Foi isso, saí, mas estou fazendo campanha para o PT e acredito que é o melhor partido do Brasil. Perfeito. Geraldo Cruz, você foi fiel a todas as pessoas que durante anos lutaram para te defender? Olha, eu sempre mantive, na medida do possível, a minha relação com todo mundo. As pessoas que me defenderam, quando eu tive a oportunidade que elas precisaram de mim, eu sempre estive à disposição. Nunca traí ninguém, nunca prometi. Não há, na minha vida pública de 30 anos de exercício de mandato eletivo, alguém que vem dizer, olha, você prometeu isso e não fez. Não, você pode não ter entendido como eu disse, porque às vezes você diz numa campanha, olha, eu vou lutar para que isso aqui aconteça. Se não aconteceu, você lutou. Se você não falou nada, aí você mentiu. Se você não fez nada por isso, por exemplo, é o caso quando você é parlamentar. Quando é prefeito, você diz, isso eu vou fazer. Prefeito, eu faço o desafio para qualquer um da sociedade, dos 8 anos. Todos dois têm um plano de governo lá. E tem 13 pontos. E eu já fiz isso várias vezes e continuo fazendo. Se alguém pegar aquele plano de governo, se não tiver, eu tenho, e pegar um ponto lá, se você não fez esse ponto, aí você não vai achar. Todos eles nós fizemos mais do que falamos, porque a gente, apesar de eu falar demais, que eu gosto de falar muito mesmo, eu reconheço isso, mas eu falo aquilo que eu sei que é possível fazer. Talvez no meu primeiro mandato de vereador eu não sabia que eu podia fazer o que eu fiz. Aí no segundo eu já sabia. Então, daí para cá não tem nenhuma. Nunca, não lembro de nenhuma traição com ninguém. Sempre atendi todo mundo. Às vezes você pode ter uma divergência aqui, outra ali, e tem coisas que às vezes nem chega para a gente quando a gente está numa função, sei lá, você está prefeito, às vezes tem coisa que você pensa que chegou e não chegou. Certo. Geraldo Cruz, qual foi o real motivo para a sua briga com Chico Brito? Eu não briguei com o Chico Brito. Não teve briga com o Chico. O Chico
saiu fora de um projeto que a gente tinha construído junto, e ele foi para lá, seguiu o caminho dele. Evidentemente que ele tinha clareza que eu não concordava com as coisas que ele fez e a maneira e o rumo que ele tomou. Também não concordo, nunca teve uma discussão assim mais acirrada. Foi uma briga que ele fez lá sozinho, se juntou com alguém para fazer contra mim, e eu nunca fiz nada contra ele. Lamento pelo que aconteceu, eu não esperava, mas paciência, a vida é assim. Às vezes as pessoas se revelam o que ela não tem oportunidade de se revelar. A gente não tem culpa, você pode botar uma maior fé numa pessoa e depois você se decepcionar. Certinho. Não precisa brigar. Não desejo mal para ninguém, nem para ele, nem para ninguém. Essa próxima pergunta, na verdade, é uma confirmação do que você já falou com relação ao PT. Uhum. Ele pergunta, né, Gedaldo Cruz, hoje você pertence ao PDT e que tem Ciro Gomes para presidente. Você vai voltar e pedir voto para ele? Eu já falei que eu estou fazendo campanha por Lula. É só mesmo reafirmar. Quando eu fui para o PDT, na época que eu fui para o PDT, dentro de um projeto, eu falei para o presidente nacional do PDT que eu seria Lula numa candidatura do Lula, e isso o Lula estava preso, porque eu tinha certeza e tenho que o Lula estava inocente. Não era que o Lula estava inocente, o Lula estava sendo injustiçado. Falar que o Lula é inocente, eu vou usar aqui uma frase do Roberto Requião. O Lula não é inocente. O Lula é vítima de um processo de uma elite brasileira que não se conforma que um trabalhador possa fazer o que o Lula fez, botar uma filha de uma empregada doméstica para fazer uma faculdade, levar uma filha de um trabalhador, de um predeiro, virar médica. É isso que eles não conseguem. Então o Lula não é inocente, ele não é criminoso. O Lula é como ele é vítima de um sistema que não aceita que pobre se evolua nesse país. Esse que é o problema. E isso deixou essa elite brasileira muito revoltada. E sentar o filho dele na cadeira do lado de uma negra fazendo uma faculdade pelo ProUni. Uma negrinha filha da empregada doméstica foi estudar fora do Brasil. Eles não aceitam isso, gente. Não é problema de corrupção. Porque imagina, está provado que nem as denúncias que eles inventaram contra o Lula não tem nenhum não é dele. Então é essa que a gente precisa entender isso. Então no PT, o Lula é vítima do que ele fez de bom no Brasil. Você imagina, a gente estava falando de Casa Popular. Eu, uma ocasião, entreguei uma chave de um apartamento para uma senhora de 74 anos. E naquele apartamento, a Dilma estava financiando uma parte da mobília. E ela comprou um tanque, que ela disse que nunca tinha comprado um tanque de lavar roupa, gente. 74 anos. Então o Lula e a Dilma e o projeto do PT deu oportunidade para esse tipo de gente. Aí a elite não quis. Como é que a elite gosta? Como é que está hoje? Eu vou fazer um desafio aqui. Pega um carro e viaja daqui para, por exemplo, vou dar um exemplo lá para Paraíba, que é de carro. Uhum. E ver quantas pessoas estão pedindo comida na rua. Aliás, nem precisa fazer isso, mas isso eu pego como modelo, porque aconteceu um fato interessante. Em 2004, eu tenho um amigo que ele não gosta do PT e não gostava do PT, mas é meu amigo. E ele é de lá da Paraíba. Nós fomos viajar de carro para Paraíba. E olha, quantas vezes a gente tinha que parar para não atropelar as pessoas vendendo alguma coisa e pedindo na rua. 2004. Lula tinha assumido, tinha um ano. Aí quando foi em 2006, eu voltei com ele lá de novo, porque a gente ia 2 anos, nós íamos para lá de novo. E nós fomos de carro novamente. Aí eu falei, Paulinho, cadê o povo aí vendendo as coisas? Não tem mais, tá vendo? As pessoas estão vendendo aqui porque estavam com fome. Essas pessoas estão fazendo alguma coisa. E aí a cidade estava diferente, porque a cidade tinha dinheiro. E é por isso que o Lula foi criminalizado. Porque o Lula tirou a fome de gente que nunca teve oportunidade de trabalhar e de comer. Eu estou falando de faculdade, que era uma coisa... ter um filho de faculdade, nossa, filho de fulano, era um troféu. Quando você populariza isso, e aí vem o crime do Lula, fazer que que pobre ande de avião. Eu peguei avião uma vez para Brasília, para Mato Grosso, a gente ia num negócio desse. Tinha gente comendo, sabe aquele frango, farofa de frango que a gente tinha nos ônibus antigamente? Seu pai dele sabe muito bem disso, e a mãe dele fazia. Estava no avião.
Aí você entrava no avião, você via, é gente de chinelo, é gente de bermuda, é gente de... Antigamente não, meu. Você entrava no avião, só era gente, aquela coisa de granfino. Era uma coisa... E o Lula fez isso. O Lula fez isso, proporcionou que uma empregada doméstica, eu estava trabalhando empregada doméstica aqui, aí eu quero ir para a Bahia, ia de avião. Eu vou para o Ceará e dentro. Então foi essa prisão do Lula, gente. O povo precisa enxergar isso. Hoje de novo está essa fome de novo. Vai hoje de novo para ver. Conversava com uma amiga outro dia que ela teve em Recife. E engraçado, a mãe dela estava falando, nossa, gente, o povo está voltando para a rua vender. Isso que eu estou falando, de repente ela veio ela falando isso, a Isabela falando que a mãe dela estava falando isso lá em Recife, que o povo voltou para a rua pedir e vender as coisas. Aí eu lembrei dessa coisa que eu sempre falo, né, que eu falei para o meu amigo Paulinho, que a gente... Somos lá da mesma cidade, viajava junto, conhecemos aqui, viajamos junto, falei, tá vendo? É isso aqui, ó. Essa é a diferença, é um governo que pensa nas pessoas. Sim. Então é que nós precisamos fazer isso esse ano, é voltar que as pessoas possam sonhar e ter alguma coisa. E recentemente tivemos o caso aí de pessoas revirando um caminhão do lixo, né, procurando o que comer. Não, é isso que eu tô falando, eu fiz esse exemplo porque eu peguei ele para tentar mudar a cabeça do meu amigo e mostrar para ele com um exemplo concreto, mas isso está aqui em qualquer lugar. Todo lugar você está. Então hoje tem um vício que está uma situação, você vai aqui no Imbu, você vai no mercado, se você for no estacionamento, daqui a pouco está cheio de gente pedindo. Onde é que você está? Eu estou ali, moro na rua ali. Estou ali debaixo do viaduto. E cadê? Qual a política social que a cidade precisa fazer para isso? Não é aquele cara que tem culpa de ficar lá na padaria, no mercado, lá pedindo. É exatamente a ausência de uma política pública que inclua essas pessoas, que possa dar uma resposta para isso. E uma cidade, para fazer isso, gente, é fácil de fazer. Só ter vontade política, sabedoria e inteligência. Tem dinheiro para fazer? Tem dinheiro para fazer. Eu estou dizendo que tem dinheiro. E posso fazer esse debate com quem quiser. Diga lá, essa pergunta do meu amigo, porque esse menino é do PT. Geraldo Cruz, você em toda a sua militância, você se julgou sempre ético, você se acha justo e você colocou o seu ego acima do bem da população. E por um ego, você preferiu sair do PT para não apoiar Rosângela Santos. Não saí pelo ego. Primeiro que não saí para não apoiar a Rosângela nem para nada. Saí porque entendia que um projeto político nesse momento era que o PT pudesse estar unido com mais gente e com um nome que pudesse agregar. Então foi por isso. O que tem a ver ego com ética? Não tem, quem disse que é ego? A minha ética, companheiro, ela é sempre transparente. A minha ética é na prática, no dia a dia. Então, graças a Deus. E acho que eu vou pedir desculpa até por esse graças a Deus aqui. Acho que ética é uma obrigação, é um dever. O ego é eu de sair candidato? Então, se você entende assim, paciência. Você pretende vir a prefeito nas próximas eleições? Não é uma pergunta dele, mas ele pergunta assim, vou até concluir. A pergunta dele foi, Geraldo, você acha que você ainda tem votos na cidade para disputar uma eleição para a prefeitura? Eu não sei se eu tenho voto. Eu sei que eu tenho ainda acho que gozo de uma liderança na cidade respeitável. Fiz uma disputa na última eleição, que eu considero vitoriosa. Primeiro que o grupo que eu montei, nós fizemos 2 vereadores. Isso já é uma diferença na organização. E segundo que a votação que eu tive não foi de um partido, foi minha. Então uma votação que eu consegui obter sem dinheiro. Gastei R$500 mil numa campanha. Numa cidade como essa, que é quase nada. Então eu acredito que eu não posso, eu tenho voto. Eu não sei, eu acredito que eu quero vender um projeto para a população. Se eu quiser e tiver a oportunidade de vender um projeto, uma oportunidade, eu vou falar dos que eu penso pela cidade. Eu penso uma administração do jeito da forma que está acontecendo agora. Eu penso uma administração que cuide de educação, eu penso uma administração que cuide de gente, que tenha política social de inclusão, uma educação que possa melhorar. Nós perdemos todos os índices da educação nos últimos anos. Nós deixamos a educação subindo lá em cima, e hoje nós vimos, por sinal, essa semana, a Rede Globo fazendo uma reportagem aqui mostrando a vergonha que é uma escola
de inclusão social que nós temos de atendimentos às crianças com portadores de deficiência que ainda não está adaptado para entrar numa inclusão social. A escola abandonada, naquela escola eu construí piscina, né? A escola Paulo Freire, que é uma das maiores escolas que chegou a ser visitada até por governador do estado, pelo modelo que era da escola, né? Que nós fizemos um curso de formação de pedagogia, formamos pedagoga no Paulo Freire, a inclusão que a escola adotou, a forma como ela adotou, e a gente conheceu o exemplo do projeto. E a escola hoje está abandonada, está destruída, e você não sabe. Quero dizer aqui, para aproveitar esse momento, a angústia que está sofrendo os trabalhadores da educação de Embu por ver a situação que está a educação. Olha, nós estamos em fevereiro, certo? Quase no final do mês, já passando do meio do mês. E o que está acontecendo? As escolas de Embu não voltaram 100%. É 50%. Então tem criança que vai só 2 vezes por semana em casa, o outro volta a ser online sem condição de estar online. Quantos bairros você quer que eu leve com você aqui para ver que não tem internet? E a prefeitura não fez nada disso. Eu quero um município que tenha esse cuidado, quem administrar a cidade, e tem dinheiro, vamos dizer isso, tem dinheiro para fazer as coisas boas, ampliar as escolas, melhorar as escolas, construir mais escola. É isso que precisa ser feito e reformar. Inclusive aquela escola que eu estou vendo da dó. É como disse uma mãe. Eu ouvi de uma mãe, alguém perguntou, como é que a senhora se sente? Ela falou, eu me sinto arrasada. Eu vim trazer minha filha aqui à escola nessa situação. Então, é essa vergonha, gente. Então, contra isso, companheiro, dizer um negócio para você. Isso não tem essa história de nome, de fulano e cicano. Ninguém ganha eleição só dizendo que é candidato, que vai ser candidato. Para ganhar uma eleição, precisa ter apoio em torno. Um partido sozinho não vai ganhar eleição. A gente tem que pegar exemplo como o Lula fez em 2003, como nós fizemos aqui quando disputamos a eleição em 2000. Nós fomos buscar uma pessoa que representava o setor dos empresariados da cidade. O Lula buscou um empresário. Esse ano o Lula está buscando de novo outras articulações. Algumas pessoas dizem que o Lula ganha a eleição sozinho. Até ganha, mas ele sabe que é mais importante de estar junto. Nós precisamos se juntar todo mundo. Partir, acabar com essa história, é eles, é nós, é eles. Não, nós somos todos um só e a gente tem que acabar com esse ódio e distribuir amor para as pessoas e dizer que a política é possível fazer com amor, fazer com carinho, com respeito. Mas... Nós tivemos diversas perguntas mesmo, só que muitas perguntas você já apontou no bate-papo. Uhum. Eu gostaria de agradecer, né, todas as pessoas que enviaram perguntas, né? Então você acompanhar aí todo a nossa. Destacar, não? Sim, quero. Aí eu vou finalizar com uma pergunta. Nós faz de 2 vezes. O Jonathan vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Não, com certeza. Você babado, aí você publica uma parte e depois outra. Qual a sua visão da atual gestão do município e a anterior? Acredito que ele está falando sobre a gestão Chico Brito e a gestão lá em Santos. Olha, eu acho que a anterior, nos primeiros 4 anos, foi uma gestão que eu diria boa. Fez nos primeiros 4 anos do Chico foi muito razoável, porque tocou uns projetos que a gente tinha começado, outros não. Mas eu acho que os últimos 4 anos dele não foi do que nós esperávamos e não foi digno para a população do Embu. Essa última agora eu acho um desastre, porque a pior coisa que tem é uma administração sem projeto, sem comando. Você não pode governar uma cidade de 275 mil habitantes. Você dorme e pensa no outro dia, chega lá e manda fazer. Não pode ser assim. Governar uma cidade como Embu precisa ter paciência de ouvir as pessoas, de saber bom, nós não podemos fazer tudo, então o que a gente tem que fazer primeiro? Como é que nós vamos fazer com a saúde? Nós vamos gastar esses milhões na saúde e não ter uma saúde de qualidade? E gasta milhões na educação, e cadê o dinheiro da educação? Por que não tem transparência com a educação? Por que não mostrou com clareza para os trabalhadores da educação? Tá aqui, é 70%, nós estamos pondo 70%.
essas coisas, se eu comparar com a nossa era 25, nós gastávamos 31. Aí a saúde nossa era 15, nós gastávamos 26, 30% do orçamento com a saúde. E aí com transparência. Eu posso encontrar hoje na rua, eu acho muito legal porque eu encontro o delegado do orçamento e as pessoas falam, nossa, a gente sabia isso, sabia aquilo, não sabe. Então isso é muito ruim. Então eu acho uma administração, na minha avaliação, muito ruim para a cidade de Embu, péssima, desmatamento, desorganizada. Olha, é incrível como é desorganizada a cidade. Tem coisas no ponto de vista da organização aqui que é demais. E mais essa vergonha, né? Você tem um presidente da Câmara que é preso, sai empurrado daquele jeito pela polícia. E ninguém faz nada, o cara fica aí nadando de braçada como se fosse um anjo, sem contar que esse cara tem precedente. O que é mais lamentável é que o cara tem precedente e ainda tem gente que acredita nele. Então, camarada, vamos combinar, né, gente? Se você vota em alguém que você sabe que é ladrão, que você sabe que é bandido, que é criminoso, porque é bandido, alguém que quer matar um outro. Ué, e o Binha caiu na BR porque quis ou foi porque ele queria matar o Binha? Ele queria conversar comigo. Aí para conversar tem que matar. E você não sabia? Ué, se a gente não tivesse ido na época, via Assembleia, fazer com que a polícia investigasse, o Ministério Público chamasse isso para si, tinha ficado por isso mesmo, porque eles tinham deixado aí na banha. Então tem coisas que a gente lamenta que a justiça seja lenta, porque um cara como esse tem que estar preso, não é ser presidente de uma Câmara. Né? Já deveria estar preso quando fez aquela porcaria que fez lá no centro do Embu, que derrubando lá as muretas de tijolo à vista para fazer coisa. Então, se a população não enxerga isso, camarada, eu não sei o que tipo de cidade que vocês querem. Tá bom? Não sei, sinceramente. Tem hora que eu fico me perguntando. Como é que pode, gente, nós fazer um esforço enorme para que as coisas... Nós não somos dono da verdade, claro. Já disse aqui que nossa administração sempre ouvia as pessoas. Pode ser que a gente tenha errado. Vai me perguntar, tem coisa... Não. De promessas que eu fiz, eu posso dizer, ninguém vai dizer se você prometeu isso e não fiz. Pode ser que às vezes você, numa hora de mais nervoso, você pode não responder tudo do jeito que a pessoa quer. Não vou responder também nem do jeito que a pessoa quer ouvir. Porque pergunta como essa que veio, eu quero uma pergunta da cidade. O que ganha a cidade se eu apoio fulano ou se ciclano me apoia? O que eu penso nesse ponto das eleições para esse ano é que a gente tem que eleger Lula e Haddad governador e Lula presidente da República. Aí nós vamos discutir o Embu, como é que nós vamos planejar para que possa ter uma administração séria, digna, que tenha respeito, que não fique levando a cidade para as páginas policiais com avião preso porque tem arma sem documento, com dinheiro sem ter explicação dentro do avião, com carro oficial, com racismo, brigando dentro de uma piscina, levando um som. Essas coisas, a gente não pode ter a cidade assim, gente. Essa cidade é linda, maravilhosa. Nós estávamos falando dos artistas. Esse povo morre de vergonha porque quando você vai para o mundo, você vai para o mundo. E eu tive a oportunidade, que eu agradeço ao povo de Embu e a Deus por ter me levado. Eu fui para a Itália e fui para o Japão e fui em Portugal. Todos esses países que eu fui porque eu ganhei o prêmio do Sebrae e o Sebrae pagou para a Itália. Fiquei 15 dias pago pelo Sebrae na Itália porque fui premiado. E lá eu pude conhecer e encontrei gente no Japão e na Itália que conheci Embu, porque sabia que Embu era cidade turística. Eu estava no Japão na ocasião que eu fui, a pessoa viu eu falando de Embu, ele veio falar comigo e eu não entendia, e o Paulinho estava do lado, que era o intérprete. Aí ele falou, ele está elogiando lá de Embu, dizendo da arte, e aí eu falei, olha só, gente, essa cidade é assim. Não é qualquer cidade do Brasil que você vai em país de fora e eles lembram que uma cidade, né, Embu, uma cidade que é Embu. E a gente não quer ser lembrado por esses episódios, Fê. A gente quer ser lembrado, como essa pessoa uma vez me falou, das artes que tinha no Embu, da nossa feira de arte, né? Que não vamos nem falar disso agora, que não dá tempo, porque está destruída, né? Se você vê os equipamentos públicos de Embu, como estão, públicos, construídos, que deve ser só conservado, você vai chorar.
Tira uma foto lá no Memorial Sakai, vai lá hoje para ver as telhas caindo lá, sem você olhar por dentro. Essa que saiu na Globo aí, não precisa nem ver a manchete da Globo, vai lá no São Marcos, vê como é que tá a escola Armando Vidigal, tá? É isso aí, pessoal. Infelizmente, Geraldo, não chegamos ao fim, porque temos muita coisa para escutar ainda do Geraldo, mas infelizmente nosso tempo é história. Mas, pessoal, vê o Geraldo na rua, pode parar ele, pode conversar, que o Geraldo tem muita coisa aí. Pode perguntar, que o Geraldo não tem medo de responder. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Dri, vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhar, curtir, seguir o nosso Instagram. Isso mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar com relação às nossas canecas, que são lindas, maravilhosas. Ela está aceitando pedidos ainda com tabela, com valor anterior, ainda de 2021 até o dia 18. Então, é bom apoiar aí as pessoas aqui, né, pequenos empreendedores aqui da nossa cidade. E se a pessoa quiser comprar, ela coloca o nome dele aqui também. Vocês colocam o nome dele. Sim. Vai personalizada. Isso. Ela faz diversas coisas personalizadas. Caneca, adesivo, camiseta, várias coisas personalizadas. E aqui de Embu das Artes, precisamos incentivar essas pessoas. E é bonita, né? É muito linda, né? Muito bonita aqui. Isso aí, pessoal. Geraldo, muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter conversado, por não ter medo, né, de falar. Não teve nada que você falou assim, não, calma aí, não vamos falar sobre isso, né? Veio aqui, conversou, deu a cara a tapa. Eu nem sei o que é que vocês iam perguntar se fosse ruim, é porque... Não, jamais. Tudo Eu acho que as pessoas têm medo. Faltou responder alguma coisa, né? Faltou responder? Faltou algumas perguntas que fizeram? Sim, tem muitas perguntas, mas que foram... conversa, o senhor foi contemplando. Foi acabando contemplando algumas, talvez assim. Eu fui acompanhando, tem até essa do companheiro ou da companheira do PT, que a gente não sou. Mas eu quero... Foi importante porque ele falou que não responderia, né? Então, deixou claro aí, sim. Então, eu quero agradecer a vocês e mais uma vez parabenizar por conta disso. E torcer que dê certo, porque nós precisamos desse meio de comunicação popular, que aqui não vai ter fake, o que você estiver assistindo aqui vai ser real, então isso que é legal, né? A gente fica torcendo muito quando vê companheiros e companheiras investindo num projeto como esse, porque a gente sabe que não é fácil, mas sabe que é importante, muito importante, tá bom? Obrigado a todos vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Rael nem aparece, Eu ainda pensei em falar seu nome, mas fiquei com medo aqui. Ele não quer aparecer.